Após o colapso mental de Nietzsche, em 1889, sua irmã, Elisabeth Förster Nietzsche, assume o controle de seus escritos. Elisabeth Förster Nietzsche iniciou uma gestão controversa dos materiais de seu irmão. Essa gestão é caracterizada por uma mistura de devoção e manipulação dos escritos de Nietzsche. O controle de Elisabeth marca um período significativo na história da interpretação da obra de Nietzsche. No final do século XIX, Elisabeth estabeleceu o Arquivo Nietzsche em Naumburg, dividido por Weimar. O arquivo se tornou um ponto central para pesquisadores e admiradores de Nietzsche. Elisabeth assumiu o papel de guardiã da memória e obra de Nietzsche. Ela controlava o acesso aos documentos e a interpretação do trabalho de Nietzsche. Sua influência moldou a forma como Nietzsche foi compreendido e divulgado. Elisabeth e seus colaboradores começam a organizar os aforismos e rascunhos de Nietzsche. O processo de edição envolve ajustes nos textos originais. São realizados cortes para adaptar o conteúdo. Os textos são rearranjados, alterando sua ordem original. Essas modificações podem mudar o sentido original das obras de Nietzsche. Nietzsche favorecia a escrita em fragmentos e aforismos. Elisabeth procurou criar um sistema filosófico fechado e coerente. Essa abordagem de Elisabeth alterou a natureza aberta e provocativa do pensamento de Nietzsche. O estilo fragmentado de Nietzsche incentivava a reflexão individual e a interpretação múltipla. A tentativa de sistematização de Elisabeth pode ter limitado a riqueza original das ideias de Nietzsche. A publicação póstuma de A Vontade de Potência é vista como um exemplo de manipulação editorial. A obra foi montada a partir de cadernos de anotações. Foi divulgada como a síntese do pensamento de Nietzsche. Nietzsche nunca finalizou a obra, levantando questões sobre sua autenticidade e intenção original. Elisabeth, irmã de Nietzsche, editou suas obras com viés político. Ela atenuou as críticas de Nietzsche ao antissemitismo. Ela também suavizou as críticas ao nacionalismo nas edições. Elisabeth destacou passagens que soavam mais patrióticas. Essa manipulação refletiu suas próprias inclinações políticas. As edições de Elisabeth não representam totalmente as visões originais de Nietzsche. Elisabeth Förster Nietzsche possuía fortes convicções nacionalistas. Ela também era antissemita, o que impactou suas ações e decisões. Seu marido era um ativista antissemita, influenciando seu pensamento. Essas crenças influenciaram a forma como ela editou e apresentou a obra de Nietzsche. Elisabeth altera o arquivo de Weimar para se adequar ao regime nazista nos anos 1930. Ela recebe Hitler em Weimar, demonstrando apoio ao regime. Nietzsche é promovido como um precursor do novo espírito alemão. Essa associação prejudica a reputação do filósofo por muitas décadas. Nietzsche criticou o antissemitismo em seus escritos. Ele também criticou o nacionalismo e o culto ao Estado. Suas críticas contrastam com a apropriação nazista de seu pensamento. A ideologia nazista contradiz os princípios filosóficos de Nietzsche. Apesar da deturpação, Nietzsche rejeitava tais ideologias. Seus escritos demonstram uma oposição clara ao antissemitismo e ao nacionalismo. Edições críticas rigorosas começaram a surgir, marcando uma nova fase nos estudos de Nietzsche. O trabalho de Colle Montinari é um exemplo notável desse rigor filológico. Essas edições republicaram os cadernos de Nietzsche com critérios filológicos apurados. Revelaram manipulações anteriores no arquivo de Elisabeth, impactando a interpretação da obra. A republicação cronológica dos cadernos de Nietzsche revela nuances importantes. Esta republicação inclui variantes que enriquecem a compreensão. As edições de Elisabeth Förster Nietzsche influenciaram a interpretação das obras. Essa influência resultou em uma leitura sistematizada que Nietzsche possivelmente não endossaria. A Vontade de Potência é agora vista como uma montagem póstuma.
a obra perde seu status de obra definitiva. Essa reavaliação corrige interpretações distorcidas anteriores. Elisabeth Förster Nietzsche promoveu uma interpretação distorcida da obra. A nova perspectiva busca uma compreensão mais precisa da intenção original de Nietzsche. O legado de Elisabeth Förster Nietzsche é visto como ambíguo na história da filosofia. Ela desempenhou um papel fundamental na preservação e popularização do nome de Nietzsche. Elisabeth também é criticada por distorcer o pensamento de Nietzsche através de manipulações editoriais. Seu uso político das ideias de Nietzsche contribuiu para a complexidade de seu legado. A história de Elisabeth exemplifica a influência do controle de arquivos. A edição tem o poder de reinterpretar e alterar o significado original de uma obra. A responsabilidade recai sobre quem gerencia os arquivos. A edição pode reescrever a intenção original de um autor. O sentido completo de uma obra pode ser transformado pela edição. A associação incorreta de Nietzsche com o nazismo é um equívoco histórico persistente. Essa associação indevida perdura por muitas décadas. A persistência dessa ligação demonstra o poder das manipulações editoriais. As manipulações distorceram a filosofia de Nietzsche para fins ideológicos. A análise crítica é essencial para desvencilhar Nietzsche do nazismo e compreender seu pensamento original. A relação entre Nietzsche e sua irmã Elisabeth destaca a importância da precisão na edição. A história serve como um alerta sobre os perigos da interpretação tendenciosa de obras filosóficas. O rigor é essencial para evitar distorções que comprometam o significado original do autor. A ética editorial exige fidelidade ao texto e ao pensamento do autor. A responsabilidade editorial garante que as obras sejam apresentadas de forma autêntica e íntegra.